Você deve ter certamente ouvido, ou visto, visualizado a falsa revelação sobre a mortandade do dia 30 de março de 2021. Um ato de falta de temor. E hoje, fique conosco até o final deste vídeo, que nós vamos mostrar biblicamente, nós vamos comentar esta revelação que trouxe pavor, pânico para muitas pessoas e, infelizmente, muitas pessoas no meio cristão. A graça e a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo com temas teológicos, bíblicos, para incrementar, acrescentar o seu conhecimento, a sua fé e no seu canal Sentinelas da Teologia. Não esqueça de deixar aquele seu like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos, o nosso vídeo é mais divulgado pelo YouTube. Se inscreva, compartilhe e com certeza você vai ser abençoado. E hoje nós temos a alegria, a honra de ter novamente conosco o professor Juarez Franco. A paz do Senhor, professor Juarez. Paz, meu querido irmão. Graça e paz, meus amados irmãos. Alegria minha de poder estar aqui e mais esse momento estar contribuindo com esse canal que está abençoando vidas, que Deus tem usado seus servos. Então é uma honra para mim estar aqui essa noite. Glória a Deus. E já deixando bem claro que o nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém, não é este o nosso propósito. Nós não estamos aqui perseguindo pessoas, homens, não. Nosso propósito aqui é mostrar biblicamente, refutar biblicamente falsas heresias, falsas mentiras, falsas revelações que, tristemente, professor Juarez, nós estávamos conversando, o professor Juarez até comentou que até uma criança que tem convicção no Evangelho de Cristo não ficaria abalada. Mas é triste nós vemos pessoas que se dizem cristãos no meio evangélico ficarem abaladas com profecias que, se nós analisarmos a fala, nós vamos ver que a Bíblia, a própria Bíblia, já mostra que é um engano, é uma falácia, é uma mentira, e infelizmente muitas pessoas acharam que era verdade. E você deve ter visto que um cidadão, ele foi postado alguns vídeos dele, 2 vídeos, ele trazendo uma revelação, um revelamento, dizendo que teria mortandade no dia 30, ele vai mudar a sua, estranhamente, sua profecia, né? Várias vezes, assim como o senhor Juarez. Sim, inclusive tem uma, creio que a primeira, na verdade eu assisti os 3 vídeos, não sei se houve mais. Então num desses vídeos houve um comentário de que haveria uma mortandade na madrugada, no caso seria de 29 para 30, passaria da meia-noite do dia 29 até amanhã do dia 30, tipo na madrugada, aconteceria uma mortandade. E um outro vídeo, daí ele já também fala da manhã, que aquilo aconteceria durante o dia. Por quê? Porque ele fala que haveria, pessoas cairiam pela rua, no caso, nos mercados também, pessoas cairiam, sabemos que os mercados não abrem de madrugada, então pessoas estariam caindo também. E em um outro, ele já comenta que seria a partir do dia 30. Haveria 45 dias de muito pânico e os 4 cantos da terra seriam abalados. E assim, toda profecia que vem de Deus, ela é coerente, ela não tem variação, mudança. Então nós vemos que essa incoerência de informação já, de maneira óbvia e lógica, demonstra a incoerência desta pessoa, desse cidadão. Novamente, nós não vamos citar nomes porque aqui o nosso interesse não é denegrir a imagem de ninguém e muito menos, né, promover ninguém. E nem também nós vamos nos dirigir como pastor, porque para nós, biblicamente, pastor é um dom ministerial concedido pelo Espírito Santo de Deus para pessoas escolhidas. Então essas pessoas que realmente têm esse dom dado pelo Espírito Santo não vão cometer esses erros, não vão falar esses absurdos, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, eles só falam e agem conforme a vontade do Espírito Santo. E também nós vemos a professora Juarez, que teve até outras pessoas, teve uma cidadã também, que postou também um vídeo no carro, trazendo uma revelação muito semelhante, dizendo também, né? Teve mais outra, eu vi mais outra hoje também, então me provoca a questão de que outras pessoas vão ouvindo e vão propagando isso aí, né? E entrando no jogo do outro, né? Imitando, achando que é verdade.
E outra coisa, irmãos, é muito fácil você trazer uma revelação de pânico, de morte, e um momento da sociedade é onde nós estamos vivendo uma pandemia, onde todos os dias tem centenas, né, milhares de mortes, aonde nós estamos vendo um caos na saúde pública, aonde nós estamos vendo uma crise na saúde, uma crise financeira do nosso país, e é muito fácil você, depois que já iniciou, né, uma crise de enfermidade, de uma pandemia, você dizer que vai vir uma enfermidade. Até uma questão interessante, irmão Anderson, é que assim, quando a gente fala do profeta, a gente sabe, o profeta do Antigo Testamento ele vacinava, então... Verdade de Deus os seus escritos, exato, tanto que os seus escritos, o que eles falavam foi escrito, ganhou status de escritura, exato. E nós temos hoje como também regra de fé. Porém, no Novo Testamento, nós já vemos que o dom de profecia, ele é usado também em alguns momentos. E aí tem um profeta lá com o nome de Ágabo, que aparece por 2 vezes ali com Paulo, e numa dessas, de repente... No livro de Atos, né? No livro de Atos, exato. E aí o que acontece? Em uma desses momentos que ele vem, ele profetiza que haveria uma grande fome na terra. E essa fome, a gente sabe pela própria Bíblia que se cumpre no período de Cláudio. Irmãos, então ele vem e profetiza que uma fome viria, e realmente essa fome vem. Ele profetiza antes de ter rumores de fome. Exatamente. E outro momento interessante é quando ele vem com o cinto, ele pega o cinto e coloca e fecha, e diz que assim como ele fez, o dono do cinto seria feito em Jerusalém. Então, que era Paulo, né? Que Paulo seria preso. Também fazendo antes. Então, como o irmão Anderson bem falou, você chegar num período que nós estamos há mais de um ano numa turbulência, que nós até, o início foi, todo mundo, será que vai chegar até aqui? Será que isso vai ser um problema? Pareceu ser um pouco mais brando no ano passado para nós, né, Anderson, aqui. Onde no Brasil, no presente momento, quase 300 mil pessoas já morreram por causa do vírus. Então isso cresceu de uma maneira estrondosa. Então chegar agora nesse momento, que estamos na segunda onda, um vírus com uma variação mortal dessas, e ele chega uma pessoa e nos coloca uma situação de que Deus está mandando avisar que vai haver uma mortandade na madrugada. Quando já está acontecendo. Muitas pessoas estão morrendo de madrugada, de manhã, de tarde, lamentavelmente, algo que entristece. E toda a profecia se cumpre. Exato. E onde é que está o cumprimento? Cadê a mortandade das pessoas nas ruas, nos supermercados? E então, se não cumpriu, já está mostrando que é um falso profeta, uma falsa revelação. E se é uma falsa, é alguém que não tem temor, que usa o nome do Senhor em vão. É alguém que não tem compromisso com a verdade de Deus. É alguém que brinca não só com o nome de Deus, mas sim com a igreja. E mais, nós estamos vivendo um momento hoje, uma crise política no nosso país, onde os evangélicos, também os cristãos, têm sido taxados de sensacionalistas, porque nós vimos infelizmente muitos outros que não deram a devida atenção ao vírus e acabaram morrendo por este vírus. Então, infelizmente, no momento onde os evangélicos têm sido taxados como um povo um pouco maluco, infelizmente, esse só corrobora, trazendo escândalo para a igreja do Senhor, denegrindo a imagem, porque quando alguém vê, dizendo que é pastor, eles colocam como se todos os evangélicos fossem assim mentirosos, falsos profetas, lunáticos. Então, infelizmente, pastor Janes, além de ser uma mentira que trouxe pânico a muitas pessoas, denigra a imagem do povo cristão evangélico no Brasil, que já está tão perseguido, infelizmente. E o comentário ali desses vídeos, quando a gente começa a ver os comentários embaixo, a gente percebe que muitos acreditaram. Muitos realmente acreditaram. Muitas acreditaram, mas tem uma coisa boa, porque eu vi que a maioria dos comentários, professor Juarez, a maioria dos comentários foram de pessoas malhando, criticando, dizendo vão ler a Bíblia. Então nós estamos vendo que está tendo um movimento de pessoas que estão vindo para as Escrituras. Pessoas que não estão mais seguindo homens e nem revelação de homens, mas estão seguindo a única regra de fé, a maior e a única revelação que nós temos convicção que a palavra realmente revelada de Deus é a Bíblia, né, professor James?
E também, uma coisa interessante, é que ele faz uma confusão, sabe disso? Um vídeo ele vai dizer que é o diabo, o Satanás, que quer tirar as vidas. O outro ele vai dizer que é um anjo. O outro ele vai dizer que é o anjo da morte. Mas afinal, ou é o diabo, ou é o anjo, ou é o cavaleiro amarelo, que na Bíblia, quando Jesus mostra esses cavaleiros, a Bíblia não diz lá no Apocalipse se são anjos, se são demônios. Tudo indica que são anjos enviados por Deus, que vão, né? Mas nem ele sabe direito se é Satanás, se é o anjo, o que é, já mostrando também uma incoerência. Nós vimos que teve uma incoerência de data, de período da mortandade, uma incoerência de quem era, se era o anjo da morte, se era o cavaleiro, se era Satanás, uma incoerência também de doutrina, porque Deus é soberano. Então nós vemos que toda a profecia ela deve ser julgada pela Bíblia. A Bíblia é o prumo, né, que coloca, se não estiver de acordo com as Escrituras, se for além, é anátema. Não vem de Deus, não vem da Bíblia. E daí depois, pastor Jarez, o cidadão teve, né, a ousadia de fazer um novo vídeo, né, tentando explicar, acho que ele percebeu, né, a repercussão que havia tomado a sua revelação, e daí ele tentou explicar, dizendo não, que vai ser de madrugada, quando ninguém está na rua, para ele dizer, não, ninguém vai morrer porque é no horário que ninguém está na rua. Ele vai chegar a um absurdo de falar assim, ó, eu não sabia que eu iria tirar os teólogos das cadeiras. Misericórdia. Meus irmãos, teologia é palavra de Deus, é Bíblia. Todo teólogo sério e ortodoxo, que é ortodoxo? Aquele teólogo que usa a Bíblia como intérprete da própria Bíblia. A sua fé, as suas convicções estão pautadas todas na Bíblia. Então nós, como amantes da palavra, como estudiosos, teólogos, as nossas convicções jamais seriam e não serão abaladas, porque as nossas convicções estão naquilo que é imutável, naquilo que não tem variância, aquilo o próprio Cristo vai dizer que tudo passará, mas essas palavras, elas permanecem. Se Cristo se levar ainda mais 1000 anos para o retorno glorioso do Mestre Jesus, vai vir vários falsos profetas, várias outras doutrinas, mas tem uma que vai permanecer, que é a Bíblia. Então por isso que todo teólogo ortodoxo, quando eu falo teólogo, todo amante da Bíblia, todo estudioso da Bíblia, as suas convicções não são abaladas por revelação, por profetada, não. As suas convicções, elas estão plenas e unicamente embasadas na Bíblia. E isso aqui, irmãos, não muda. Não tem variância, assim você já viu. Não, e incrível é ver também a questão da palavra teologia, teólogo, sendo usada de novo da maneira errônea. Porque é uma coisa incrível como se faz uma confusão com o termo teologia. Irmãos, termo teologia, em um outro vídeo eu já tratei disso aí, termo teologia, irmãos, significa estudo de Deus, ou estudo sobre Deus. Então, Deus é um ser complexo, a mente de Deus, mas Deus se revela, Deus revela para nós e nos deixa as Escrituras. Então, teologia é o estudo da revelação de Deus, das Escrituras. Então, no momento que você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, está preparando uma mensagem, está preparando um estudo, um sermão, uma pregação, uma aula de escola bíblica. O que você está fazendo? Teologia. Você faz teologia, Exato. Seja ela, aí entra uma questão, de acordo com a exegese que você faz, ela pode ser uma boa teologia, uma teologia correta, ou uma teologia ruim, errada também. Uma má teologia, uma teologia mal interpretada. Mas você está fazendo também teologia. Então, cada vez que você senta na sua casa para ler a Bíblia, para montar um esboço para uma pregação, você está fazendo teologia. Exato. Então é essa questão que eu vejo como esse conceito de teologia ganhou um conceito tão técnico que, tipo assim, ó, a pessoa diz que esboça um pouco mais ali, tá se achando sabidão, ele até usa esse termo, sabidões, né? Ali em um momento, então acha que está querendo saber, mas irmãos, quem não quer conhecer mais a palavra do Senhor? E outra coisa, por que nós estudamos? Porque nós reconhecemos que nós não sabemos nada. Nós reconhecemos que nós, como seres humanos, somos pó e cinza. E o único meio de conhecer a Deus e conhecer o caminho da vida eterna são as palavras. Foi o que Pedro respondeu para Jesus. Exatamente. Quando Jesus diz, vocês querem ir embora me deixar? Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Se és tu, mestre, Jesus,
que tem as palavras de vida eterna. Então nós não estudamos a Bíblia para sermos sabichões. Nós estudamos a Bíblia porque nós reconhecemos que nós não sabemos nada. E só ela, a palavra, pode nos fazer sábio para toda a obra, para fazer a obra de Deus e para conhecer a Deus e mais, para a salvação. E detalhe também, né? Falando em revelação, Deus se revela nas Escrituras. Então, a única revelação que nós temos certeza convicta que é as Escrituras. E aí então, profecias. O próprio Paulo vai tratar, lá em Corinto, né, que ele vai tratar isso que 2 ou 3, um de cada vez, e as profecias ainda devem ser julgadas pelo crivo. Então, aí você pergunta, irmão Juarez, você acredita nas profecias? Claro que eu acredito nas profecias, claro que eu acredito no dom de profecias. Só que aí é uma questão, meus irmãos, ela não está acima das Escrituras e a profecia, para ser profecia, deve se cumprir. Então você pergunta, tá, mas... Primeiro ponto, tem que estar de acordo com a Bíblia. Com certeza. O segundo ponto, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Só que é o seguinte, meu irmão, eu te digo, eu não mudo a minha vida, saio desesperado. A minha convicção, não me abalo. Por causa de profecias. Porque se há uma profecia divina, ela vai ocorrer, vai acontecer, nada do que eu fizer vai impedir essa profecia. E vai estar de acordo com as Escrituras. E se está de acordo com as Escrituras, a qual nossa eu base creio, aí nós cremos, aí entra a questão, no que nós cremos. Agora, o irmão Anderson trouxe assim, para ver o que nós cremos. Porque assim, fé na fé, isso é bem relevante falar, é paganismo. O que é fé na fé? É eu acreditar que a minha fé é a minha fé. Irmãos, fé, esse termo, é um termo grego, que é pistes, ou emuná no hebraico. Isso significa confiar, dá para nós trocar no nosso idioma para confiar. Então, quando eu digo que eu tenho fé em Jesus, eu confio em Jesus. Se eu confio em Jesus, o que é confiar em Jesus? É confiar no que Ele falou. E se eu confio no que Ele falou, Ele diz que foi preparar um lugar, no momento mais turbulento. Olha só, então ali naquela quinta-feira, Jesus está dizendo que vai, Jesus diz que vai ter um traidor, Jesus lava os pés dos discípulos, está todo mundo confuso, e agora ele chega e diz que vai, todo mundo se entristece, é a primeira coisa, e agora o que ele fala? Não se turbe o vosso coração. Irmãos, está acontecendo, está um caos lá fora, mas não se turbe o vosso coração, o Senhor foi preparar a morada para nós, o Senhor está zelando por nós. Nós podemos estar passando por essas dificuldades, mas Ele não nos deixa sozinho em nenhuma, meus irmãos. Glória a Deus. E é essa a nossa convicção, não é, irmãos? Então, como é que eu vou ficar assustado quando eu escuto uma profecia? Deus tem poder. E outra, meu irmão, se Deus, a gente citou Jó ali, se Deus quer que eu parta dessa terra, que o irmão Anderson faça essa terra... Não é o que eu possa fazer para que isso não aconteça. Nós vamos partir. Só que aí entra a questão que Paulo nos fala que lá é muito melhor. Então, nossos olhos não entendem. Então, irmãos, que medo é esse? Aí você dizendo, tu é um super crente, ninguém é super crente. Aí é que está a questão, é por nós entendermos que somos pecadores. Meditamos por entender que precisamos conhecer mais o Senhor. Não sabemos e queremos entender essa palavra, queremos buscar mais essa palavra. É por isso que nós tanto meditamos na palavra e cremos no Senhor. Então, se nós meditarmos mais na palavra, nós vamos estar mais firmados no Senhor e vamos entender que a nossa confiança é nele e não na minha fé. Porque eu tenho uma fé, porque eu estou crendo que nada vai acontecer na minha tenda. Meu irmão, cremos em Deus, sabemos que Deus guarda todas as coisas. Vai chegar o momento da nossa faixa etária, da vacinação. Não estamos aqui pregando contra a vacina de maneira nenhuma, vamos tomar a vacina. Tomamos os cuidados quando estamos nas ruas, álcool gel, fazemos todas as questões, respeitamos as determinações do Poder Executivo e Legislativo. Então, nós cristãos, irmãos, nós não somos baderneiros, nós não fazemos badernas. Então, nós respeitamos tudo isso. Estamos sujeitos às autoridades. Exatamente. O que eu quero dizer aqui é que nós cremos em algo maior e sabemos que fazemos essas determinações porque vivemos numa sociedade coletiva, temos que fazer nossa parte, mas a voz final vem do Senhor. Vem de Deus. Então, que medo é esse, de novo? Pergunto, que medo? E assim, professor Juarez, a fé bíblica, como o senhor disse, não é a fé na minha fé, mas é a fé, a confiança, a certeza em Deus. A confiança naquilo que Cristo fez. Não é confiança em mim, porque eu estou lutando, eu estou pagando. Não, é a confiança naquilo que Cristo fez. É por isso que eu fico
em paz e segurança. Maravilhoso. Porque por mais que eu seja pecador, eu sei que o que ele fez é poderoso para me perdoar e me libertar do pecado. Glória a Deus por isso. E depois ele vai, nesse vídeo, tentando se retratar da sua revelação, ele vai falar sobre a unção, né? Ele gosta muito de unção, né? Tem um outro vídeo aí que mostra ele, né, como fajuto, né, tirando um papel da mão, lá passando óleo na barriga de uma moça no culto. Então ele já tem um histórico, né, e ele vai falar que não tem mal nenhum ungir, ele vai falar porque os teólogos, né, que não tem mal nenhum ungir a casa. Primeiramente, professor Jorez, tem alguma referência, alguma citação bíblica que nos manda, nos orienta ungir casa, carro, itens, utensílios da igreja? Tem? Não tem. Não existe, né, professor Jorez? Se não tem nenhuma referência na Bíblia me mandando ungir casa, ungir carro, é porque não é. Se não está na Bíblia, não tem que ser feito. É anátema, é maldito. O que vai além das escrituras, irmãos, não é para o cristão. Aí nós vamos ver o que a Bíblia, para não ficar em nossas palavras, fala sobre o óleo, sobre a unção. Nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, o óleo e a unção com óleo sempre era utilizada como uma simbologia, como um símbolo. Quando Deus manda ungir os utensílios do templo com óleo, era um símbolo que aqueles utensílios estavam sendo separados, consagrados para a obra de Deus, para a utilização de Deus. Não lhe cortando, irmão, só para abrir um parênteses já fecho para o irmão continuar. Não misturar, irmãos, templo judaico, não misturar também sinagoga, templo lá de Salomão com igreja. Com igreja. Porque a igreja primitiva não tinha templos. Igreja é o povo de Deus. Hoje nós temos templos para poder reunir, mas não misturem templo de Salomão com templo, nada a ver. Então, nós vemos também quando reis eram ungidos, como Davi foi ungido, era uma simbologia que aquele rei como Davi estava sendo escolhido, estava sendo capacitado por Deus, pelo Espírito de Deus para ser rei. Então, em nenhum momento no Antigo Testamento é atribuído poder ao óleo, poder de dar sabedoria, poder de curar, não. O óleo era um símbolo de separação, de consagração e de que aquela pessoa estava sendo capacitada por Deus para exercer uma atividade, como profeta, como sacerdote, como rei. Mas, novamente, o óleo não iria fazer ninguém ser profeta. O óleo simbologia. Que testemunhavam, né, irmãos? Então, quando se era colocado esse óleo, a pessoa já vendo o óleo ali, ela já também entendia que aquela pessoa estava sendo autorizada a fazer alguma coisa. Exato. O óleo não ia transformar alguém em profeta. O óleo era um símbolo que Deus estava separando aquele para ser um profeta. O óleo não iria transformar Davi em rei. O óleo era um símbolo que Deus havia escolhido e iria capacitar Davi para ser rei. E no Novo Testamento? Nós vemos também que no Novo Testamento, professor Jerez, existe alguma referência no Novo Testamento para ungir casa, carro, ou para ungir alguém para separar como obreiro? Não. Não existe, né? Se não tem, irmãos, é porque não é para fazer. Então, porque olha só, nós vemos que no Novo Testamento nós temos algumas referências. Por exemplo, nós vemos lá quando o bom samaritano encontra, né, aquele judeu caído à beira do caminho, machucado, havia sido, né, espancado por salteadores, por bandidos. Sim. E nós vamos dizer o quê? Que ele vai passar, ele vai tratar, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34, nós vamos ver que ele vai dizer o quê? Que ele tratou as feridas com óleo e com vinho. Por quê? Porque o óleo tinha propriedades medicinais, de alívio, de refrigério, e o vinho, como tem teor alcoólico, tinha propriedades antissépticas, para que aqueles ferimentos não inflamassem. Então nós vemos que na cultura judaica, o óleo era usado para inúmeras coisas. Era usado como alimento, era usado como perfume e era usado como remédio. Era um dos remédios como hoje a gente usa chás, né? Naquele período o óleo ele era muito utilizado como remédio para tratar feridas,
tratar enfermidades respiratórias, entre muitas coisas. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ver que Jesus ele foi convidado para ir na casa de um fariseu. Aí vai aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, a partir do versículo 44 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer para o fariseu, estou na tua casa e não lavastes meus pés. Essa mulher, desde que chegou, não cessa de lavar meus pés com suas lágrimas. Ele vai dizer no versículo 46, tu não ofereceste óleo para ungir a minha cabeça. E essa mulher, desde que chegou, unge os meus olhos, os meus pés com óleo. Por quê? Porque naquela época, quando você recebia um convidado de honra, você ungia a cabeça dele com óleo porque era um perfume. E o óleo era algo valioso. Então era um sinal de honra, era um sinal de amor. E toda vez que você ia visitar o enfermo, você também, como sinal de cuidado, como sinal de amor, você levava óleo, que era algo, era um ato de preocupação. Assim como aquele bom samaritano passou óleo nas feridas daquele judeu caído. E muitas pessoas usam errado, né, professor Juarez? Sim. Aquela passagem do capítulo 5 da carta de Tiago e o versículo 14 e 15, que Tiago vai dizer bem assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então aqui está muito claro, né, professor Juarez, que chama o presbítero, né, muito claro, para uma situação de doença, não é assim, professor Juarez? Chama o presbítero, e o texto deixa bem claro, ele vai orar e levará o óleo, que era um sinal de cuidado, um sinal de amor, ele levaria algo que era medicinal, e o texto vai deixar bem claro que não é o óleo que irá curar, a oração da fé curará o enfermo. Aí é uma questão interessante disso aí também, é que assim, ó, quando a gente para pensar no óleo, ele tomou uma proporção assim de erros, de uso errado, assim, que é incontável, porque há pouco tempo... Não, e porque o texto está falando por uma situação específica. Claramente. Alguém que está numa cama que não pode levantar doente. Não está falando para ungir carro, não está falando para ungir... A palavra sobre, já está dando a entender que essa pessoa está deitada. Está deitada, acamada e não pode ir até o culto. Exato, estão sobre, né? Então hoje o que nós vemos às vezes? Que pessoas querem unção, digamos assim, querem óleo na testa, como que aquele óleo ele tivesse um poder diferenciado, achando que o óleo tem o poder. Então, se eu orar impondo as mãos, que você falou em separação aquela hora, a própria Bíblia mostra uma separação com imposição de mãos. Mostra uma separação ali. Não fale em ungir obreiros para... Eu vou ungir alguém para ser pastor com óleo. Eu vou ungir... Não, irmãos. A Bíblia, nenhuma parte do Novo Testamento você vai ver Jesus ungindo os apóstolos para ser apóstolos. Paulo ungindo Timóteo para ser não. E aí você para e pensa. Você fica trazendo algo para a fé. E aqui cabe lembrar assim, que quem gosta de fazer de símbolos que a Bíblia nos trata em idolatria é o ser humano. Exato. O ser humano é campeão de fazer coisas que tem uma simbologia e transformar isso em uma idolatria. A Neustana é um exemplo disso. A estátua ali no momento... Aquela serpente levantada no deserto. Aquilo ali, ela que só no olhar ela já ficaria curada. Então ali o Senhor manda, ali o Senhor determina, ela tem uma simbologia também. Mas não demorou muito e o povo o que faz? Começa a idolatrar aquela serpente e um rei é usado para derrubar ela. Então o próprio Deus não deixa que a idolatria continue. Mas só para nós ter uma ideia de que não foi criado para esse fundamento, mas depois foi usada para isso. O óleo está seguindo um caminho parecido. Eu vi esses tempos um vídeo, ninguém me contou, eu vi um vídeo em que chegava com um jarro de óleo e soltava em cima da cabeça da pessoa. Então esse próprio cidadão que fez esse vídeo, que a gente viu o outro que ele estava passando óleo na barriga de uma pessoa? De uma pessoa ali. O que acontece? Você vê ali que era uma quantidade elevada de óleo, então como se o óleo ele tivesse um poder. E se você for ver, meu irmão, hoje você vê vários óleos, chega a ter preços diferentes, que esse óleo é diferenciado, esse tem mais aquilo, isso tem. Então eu te digo, crer nessas coisas, ter fé nessas coisas, não, porque o óleo
porque o óleo vai fazer, irmãos, isso é paganismo. Isso é paganismo por quê? Porque no momento, ou seja, a nossa fé tem que estar em Deus. Quem cura, o que quer dizer? E a oração. Quem cura é Deus através da oração. Tudo que nós recebemos hoje, graça, é tudo um fruto daquilo que foi feito por Cristo na cruz. Então as nossas convicções de milagre, de cura, de salvação, estão baseadas no quê? Jesus na cruz nos dá acesso a Deus. E a nossa oração faz com que Deus, então a nossa... Quando Jesus curava, Jesus não usava óleo. Ele determinava e curava, porque é Deus quem cura. Os apóstolos, na frente do templo Formosa, Pedro e João, tinham ali, né, um paralítico, o que eles dizem? Em nome de Jesus. Nenhum momento você vai encontrar Paulo, João, ungindo ninguém. Aqui Tiago está orientando novamente. Quando você for visitar o enfermo, o presbítero vai levar algo que é medicinal e a oração, mostrando novamente, óleo não tem poder, irmãos, quem tem poder é Deus. Quando você olha, como disse o pastor Jarez, você olha para um óleo e acha um copo d'água no rádio, você acha que aquilo tem poder, você está tirando o poder da pessoa de Deus. Você está tirando... Então, por que Jesus pagou um preço na cruz de sangue se era só ungir com óleo? Para que nós vamos confiar e orar em Deus se é só passar o óleo? O óleo não tem poder. Quem cura é Deus, quem liberta é Cristo. Então, as nossas convicções, no momento que você crê, é paganismo. Por quê? Não é só a fé em Deus, é também o óleo. Então você precisa de algo a mais para ser curado. Não é só o sangue da cruz, é a água que você coloca em cima do rádio. Então você está anulando a cruz de Cristo. Você está anulando a fé que é Deus que cura. Como se algo, isso irmãos, é simpatia, é paganismo, é idolatria. Porque você está idolatrando, atribuindo poder místico a algo que não é Deus. E vou frisar aqui, vou pontuar, junto ali com o que você falou, da oração. Irmãos, a própria oração, ela só é ouvida por causa do sacrifício que o Senhor fez lá na cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isso é o ensinamento dele para nós. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Exato. Não é tipo, a oração do Juarez agora é uma oração forte. Não existe isso. Existe oração Deus, forte, revelação forte. Exato. Forte é Deus, irmãos. Forte é o Senhor. Então a oração, ela parte primeiro do quê? De uma sinceridade, de um coração sincero, de que crê que Deus é forte o suficiente para fazer, e não é o fato de eu pensar muito que Deus vai fazer também que vai, porque meu irmão, Deus, o próprio irmão meu, é de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que ele tem para nós. Então, por exemplo, aqueles que nos ouvem aí que têm filhos pequenos, nós damos tudo, e o filho, quando ele tenta brincar no fogão lá, você já viu seu filho tentar brincar perto do fogão na hora da comida, do meio-dia ali, ou da janta? Então você deixa ele brincar ali? Não, você não deixa, mas ele quer. Então, diante de Deus, o nosso conhecimento, perto do conhecimento de Deus, é ínfimo. Nós somos pequeninos perto de Deus, então nós queremos coisas que muitas vezes não vão ser bênção na nossa vida, e aí o Senhor vem e nos guarda. Então, pontuando de novo, a oração nossa, ela é ouvida não pela minha meritocracia, tá? Porque não há justiça. Não é ouvida a minha oração porque eu jejuo muito, é a minha oração ouvida, que diz lá em Hebreus capítulo 4, porque nós temos um novo caminho, que é através do sangue da cruz. Hoje Deus nos ouve, hoje Deus recebe a nossa oração, não é porque o meu Anderson ora muito, é porque Jesus na cruz nos deu um novo caminho. Ele pagou o preço. Exatamente. Então, irmãos, bíblica, o óleo era usado como um símbolo. Em nenhum momento o óleo é mostrado nem no Antigo nem no Novo como poder. No Novo Testamento, nós não vemos nenhum episódio, ninguém sendo ungido para ser separado a diácono, a pastor. Jesus não usa o óleo em nenhum momento no Novo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento o óleo sendo usado como medicinal, como os bons samaritanos ungindo as feridas daquele judeu caído. E também aqui em Tiago vai mostrar muito claro o texto. O presbítero vai orar, ele levará o óleo, que era algo medicinal, e a oração. Irmãos, a sua confiança tem que estar em Deus, no Cristo da cruz. Ponto final. Óleo é só um símbolo. Óleo não cura ninguém, é Deus quem cura. Amém, meus irmãos? Mas aí, Anderson, vamos abrir um pouquinho isso aí, um pouco mais, porque assim, porque ele falou em óleo, mas vamos ver na situação do vídeo. Se falou em passar o óleo nas casas.
Eu desconfio ali uma alusão também. Perfeito. A Páscoa, o Pêssego. Exato, ali, né? exato. A Páscoa ali, a primeira Páscoa, né, quando ela foi instituída ali, que houve o anjo ali da morte sobre os primogênitos. Então ali o Senhor dá uma determinação ali. É que para ficar bem claro, quando a gente fala de a primeira Páscoa, nós lembramos quando o povo de Israel ficou por 450 anos escravos no Egito, nós vemos aquela sequência das pragas, 10 pragas que Deus lança no Egito. E daí a última praga qual era? O anjo da morte passaria pelo Egito e mataria todo o primogênito, ou seja, todo filho, primeiro, mais velho de todas as casas. Então o que Deus ordenou? Que toda a família matasse um cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e passassem nos umbrais da casa. Por quê? Aquilo ali seria uma profecia para Jesus, uma simbologia, não seria isso? Sim, mas o lindo que a Bíblia fala, ela ainda comenta, né, que quando o anjo vem e passa ali, não é só das pessoas. Não é Satanás, não é demônio. Não. Um anjo da morte enviado por Deus com o propósito de Deus. E outra coisa, não era apenas as pessoas, os animais também. Tudo, né? Então, tudo seria livre, né, por causa... E novamente, porque o sangue do cordeiro, aquele sangue era uma profecia, uma simbologia daquilo que Cristo faria na cruz, não é assim, professor Jair? Exato. E outra coisa, a Bíblia diz que na terra de Gósen, lá onde eles estavam, havia alegria, enquanto na outra, onde estavam os egípcios, havia pranto. Então aí você já vê a questão. E ali, irmãos, como foi a primeira Páscoa, dali começa ali a saída do povo do Egito. Então, para mim, tem uma certa alusão aí de tipo, vocês vão agora ungir as casas, aí o devorador na madrugada, alguma coisa semelhante. A gente vê, ou seja, uma falta de compreensão de exegese bíblica. Que alguns podem dizer, não, é lá no Egito passaram. Não era óleo, era o sangue do cordeiro, que era uma profecia sobre o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Como assim, como aquele sangue nos umbrais das casas livraria o povo do anjo da morte, ou seja, da morte, o sangue de Cristo na cruz, que é este sangue que nos purifica, ele nos livra também da condenação do pecado, que é a morte. E também ali naquele dia, professor Jones, que a Páscoa marca isso, a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão. Ali, além de eles serem livres da morte, eles seriam também livres da escravidão do Egito. Então era uma profecia ampla, que mostrava que um dia Deus enviaria o seu cordeiro, o seu filho, aleluia, que através do seu sangue nos livraria da morte, que é a condenação do pecado, e nos livraria da escravidão do pecado. Então era um sangue, não era óleo. Na Bíblia, irmãos, não tem nenhuma parte, nada que mande ungir. Então, novamente, irmãos, nós temos que ficar com o que está escrito aqui. Tudo que passa nesse livro é maldito. A Bíblia não ensina ninguém a ungir casa, ungir óleo, ungir... Não. E nesse episódio da carta de Tiago, é só ali para o enfermo. E é o enfermo que está dizendo como algo medicinal. E é a oração que vai livrar, não é o óleo. Então que fique bem claro, né, professor Jerez, que tem que ter coerência na interpretação das passagens bíblicas, sem fazer falsas e más alusões. E até para viver uma vida abençoada mesmo, uma vida alegre com o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus que nos guarda e Ele não apenas nos guarda, nós sentimos Ele próximo. Né? Nossa fé não é uma, eu costumo dizer, ela não é uma fé que nós não entendemos. Nós cremos então que o Senhor está conosco em todos os momentos. Então eu vou essa convicção, né? Que tipo de vida o cristão tem então? Nós levantamos, então nós dormimos, tudo é diferente para nós, irmãos. A nossa vida ela tem um prisma diferente. Então como eu entrego esse prisma diferente, essa vida diferente, na esperança de que eu vou ter que passar um óleo para o Senhor, pense bem, meus irmãos, por favor, que eu vou ter que colocar um óleo na minha casa para o espírito da morte não me pegar, sendo que assim, ó, se nós estamos ansiando para daqui a pouco estar com o Senhor, nós estamos pisando na terra até o momento que o Senhor quer que a gente pise para fazer a sua obra, para pregar esse evangelho, para falar das bem-aventuranças. Nós estamos aqui para isso. O dia que Ele nos chamar, nós vamos. Então agora nós vamos colocar um óleo porque nós estamos com medo. Nós estamos com medo do que o Senhor vai fazer, mas irmãos, o Senhor já fez, mas fez algo de benéfico para nós, que foi lá na cruz, pagou um preço, e agora estamos aqui libertos para fazer a sua vontade, e aí se vem algo assim que você não vê que
que Deus está sendo glorificado nisso. Você vê um medo. Você vê um medo e o medo é a mesma coisa você dizer que em vez de pregar o evangelho da vida para uma pessoa, você prega a destruição, você prega o medo. E aí essa pessoa, em vez de receber uma transformação da parte de Deus e viver um evangelho maravilhoso, irmãos. Que liberta, que traz evangelho paz. maravilhoso, não é, irmãos? Exato. Que todo o nosso dia é diferente, que ele não é pautado em coisas, irmãos. Que a gente Em não fica obras, procurando, nada. exato. E não fica procurando em coisas, mesmo materiais, gastar o melhor da nossa vida atrás de coisas. Irmãos, atrás de sinais também. Os sinais irão seguir, né? Aqueles que creem. Então, viva, irmãos, com Deus. E assim, infelizmente, muitas pessoas até no meio cristão ficaram com medo desta falsa profecia, falsa revelação. Meus irmãos, e isso, infelizmente, é um reflexo de pessoas que não estão com a sua fé na palavra de Deus, nas Escrituras. E para que você fique tranquilo, olha que a Bíblia diz, um texto muito conhecido da Carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 28. Sabemos que todas, quando diz todas é todas, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso aqui está demonstrando, irmãos, que tudo o que aconteça, Deus, o Senhor que nós servimos, está no controle. E tudo coopera, quando digo tudo é tudo, até situações que aparentemente, momentaneamente, pareçam ruins para nós. Muito bem. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, a palavra dele garante que Deus está no controle, que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, confie. Não se deixe ser levado por qualquer evento de doutrina, por qualquer falsa revelação de pessoas que não têm compromisso com a verdade, mas coloca a sua vida aqui, nessa palavra, nessa escritura. E você estando com a sua vida aqui, nada vai abalar a sua fé, porque esta palavra, ela é imutável, verdadeira e eficaz. E aqui que estão as palavras de vida eterna, né? É aqui que nos mostra e nos aponta, ela aponta para o Messias e também como aponta lá para o desfecho, né? Ela já diz como é o desfecho. Então aqui é a nossa bússola. É a nossa bússola e ela é o nosso manual, né? O manual aqui que nós devemos seguir para também ter uma vida com Deus aqui nessa terra, né? Ela é a palavra de Deus, né? Embora muitos segmentos cristãos já não acreditam que a Bíblia é inerrante e é totalmente a palavra de Deus, já acham que algumas partes é e outras não. Já não são cristãos mais, né? Lamentavelmente, mas nós cremos que a Bíblia é inerrante e ela é a palavra de Deus. Então é minha alegria ter participado aí com vocês. Amém. Né? Que Deus abençoe as nossas vidas. Obrigado, professor Jones, pela sua presença. Que agradeço. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo com aquelas pessoas. Foi tão compartilhado uma mentira de uma falsa revelação, então compartilhe para esclarecer para os irmãos a verdade bíblica e para que a nossa fé esteja embasada nas Escrituras. Que Deus abençoe. Este é o seu canal Sentinelas da Teologia.